Vamos lá então? Bom, então eu pedi a atividade que era para fazer a classe pessoa, funcionário, apoio e gerente. Isso? Beleza. Então vamos lá. A classe pessoa, eu vi que tem um pessoal que está fazendo get set, mantendo tudo minúsculo, né? Isso dá problema. Se a classe aqui, pessoa, está declarado nome, idade, sexo aqui, tem que estar tudo minúsculo aqui, no get set, então eu coloco ele em maiúsculo aqui, certo? É sutil o processo, mas é uma coisa que funciona, né? E o get set padrão, tem aquele outro que você coloca só na frente aqui, não vale pra gente aqui. Dois nomes ali. Hã? Tem, na pessoa, tem duas vezes tem nome. O que que significa esse cara aqui? Ah, Oi? então, ele está inicializando. Então, Não, mas quando eu tenho esse cara aqui assim, ele significa uma coisa muito específica. O que que significa isso aqui? Não, uma função? não, Método. Construtor. é um construtor. Nunca se faz isso. Quantos construtores eu posso ter? Vários. Quantos construtores eu tenho aqui? São três construtores. Três. Tá certo? Eu posso ter três construtores? Posso ter mais? Tá certo então? Tá claro ali? Tá. Aqui o que falta, posso ter então, vem aqui em public, é, pessoa, clone. É isso? E daí como é que fica esse clone? Três. Eu tenho um return, Pessoa. new, pessoa, Os parâmetros do construtor. que seriam quem? Aqui tem disso? Não. Tá certo assim? Tá certo? Estão certos disso? Bem decorado, né? Quais variáveis eu teria que declarar? Aonde? Hum, a dúvida do nosso amigo Henrique. Tá certo aí? Eu preciso colocar lá? Declarar? Preciso? Tá certo desse jeito? Vocês têm que eu acredito que tem você vai passar. Você vai ler o método da classe caixinha, É o método da classe e a classe tem acesso aos seus atributos. Se ele não tiver acesso aos seus atributos, errou, né? É. não declarar mais nada. Não, não preciso declarar mais nada. Estou dizendo que estou instanciando um objeto que é do tipo pessoa e onde eu vou chamar o constructor, que é esse cara que está aqui logo acima, onde eu vou passar nome, idade e sexo. Fez sentido? Tranquilo? Tá. Aí desse cara aqui eu venho para a classe pessoa, né? Funcionário, perdão. A classe pessoa. Então aqui eu estou fazendo o que que significa isso? Herança. Especialização, né? Então, estou dizendo que a classe funcionário, ele tem como classe base a classe pessoa, certo? Aí eu tenho matrícula, que eu não tinha colocado ontem, né? E eu também não tinha o cargo, que eu coloquei depois, certo? Nós tínhamos conversado ontem que ia ter o salário base, gratificação e número de dependentes. É isso? Faz sentido ter matrícula? Faz sentido ter um cargo?
Está em char no sentido que eu posso ter um F do tipo funcionário, posso ter um, um C do tipo, um G do tipo gerente e um A do tipo apoio. Tá? Pode ser assim? Tranquilo? Então, aqui eu tenho um constructor da classe funcionários, né? Constructor base. E nesse constructor, observe que eu não coloquei os atributos da classe pessoa. Por outro lado, eu tenho que colocar esse cara aqui. O que que esse dois pontos base faz aqui? Ele faz o constructor da classe base, certo? Sendo a classe base ou classe pai, né? Seria a classe de qual ele herda. No caso, ele invoca esse método. Vamos ligar os celulares aí, vamos prestar atenção aqui, por favor? Eu posso parar de gravar videoaula também, se vocês preferirem. Aí vocês podem ficar no celular à vontade, não tem problema. O que que vocês acham? Tá, então aqui tem um constructor, levando em consideração a classe funcionários, e aqui eu tenho um segundo constructor, né? Quantos constructores eu tenho aqui? Dois, três. Certo? Aí eu tenho o que aqui? Então tem a classe, o constructor tradicional, né? Onde eu tenho lá a classe funcionários, tem o nome, idade, sexo, que são os três atributos da classe pessoa. Aí eu tenho a matrícula, gratificação, salário base, número de dependentes e o cargo. E aqui na frente, então, dois pontos, base, e daí eu coloco sem definir os tipos. Eu tenho nome, idade, sexo, que é da classe pessoa, certo? Uma vez que estou invocando a classe base ou a classe pai, que acontece que na hora de atribuir aqui, eu só atribuo os da classe funcionário, ok? E o que que é esse terceiro constructor aqui? Ele chama outro construtor da classe pai. O construtor só pede o nome. Que tinha um terceiro constructor lá, certo? Então eu tenho lá nome, só o nome que vai me interessar nesse caso aqui. Eu tenho lá matrícula, gratificação, salário base, número de dependentes e o cargo. E no final o nome, ok? Então, da mesma maneira que no anterior, só que daí eu tenho dois atributos a menos, que no caso, neste caso em particular, não vai fazer diferença para mim. Então, eu tenho aqui a constructor sendo invocado. Até aqui tranquilo? Aí vem os gets e sets, né? Observe que o get set, acho que tem bastante gente que precisa dar uma revisada, né, a respeito do que é get set, no padrão que eu estou passando, porque é desse jeito que eu vou cobrar em prova, é desse jeito que eu quero nos trabalhos. Não adianta fazer de outro jeito que vai estar errado, certo? Onde eu tenho o nome do atributo que está aqui, em maiúsculo, né? E o get set correspondente. Tranquilo? Tá? Então, eu defino o tipo e defino o respectivo get e set para cada atributo, né? Aí, dentro do que a gente conversou ontem, então tem que calcular o salário bruto. O cálculo do salário bruto, como a gente negociou, é o salário base mais a gratificação, funcionário normal, né? Aí eu tenho o cálculo do desconto, que é o cálculo do INSS, mais o cálculo do imposto de renda, onde o cálculo do INSS é o valor do salário bruto. Poderia trocar esse cara aqui, tirar ele daqui, colocar ele aqui diretamente? Também poderia, certo? Também poderia fazer isso, tá? Vai dar no mesmo, tá? Calcula os 10% de INSS. E há um outro objeto para identificar, que é por exemplo, não precisa ter um outro objeto dentro do método para usar o próprio método. O INSS, você diz?
Cálculo sal bruto. Só colocar cálculo sal bruto já entende, chamando de método. Não precisaria ter um objeto dentro. Um Mostrar assim. atributo. Você quer Hã? dizer um atributo? Não, um objeto, por causa que só tem como chamar o método com o nome do objeto com o método. E o cálculo Não, sal não. bruto é o método. Não, porque o salário bruto, vamos entender assim, dentro do contexto do funcionário, ele é o quê? Ele é calculável, certo? E ele vai ser dinâmico, de acordo com o valor do salário e da gratificação que ele vai receber, né? Então não preciso ter um outro objeto, mesmo porque no diagrama que eu montei ontem, a gente não tinha um outro objeto agregando ele, certo? Né? Um dos camaradas que eu coloquei aqui, que seria o cargo poderia ser um outro objeto, certo? Mas a ideia de colocar o cargo aqui é para simplificar, aqui é só para identificar se ele é um funcionário, se ele é um gerente ou se ele é um apoio, ok? Tá aí tranquilo? Então, o que acontece? Aqui eu também poderia ter um clone, né? Como é que ficaria o clone aqui? Public, ah, está difícil. Public, funcionários, clone, né? E como é que vai ser esse clone? Então, abre e fecha, return, daí, new, ok? Funcionários, daí, que seria nome, matrícula, gratificação, salário base. Aqui neste aqui tem o cargo. É isso? Ah, faltou num DEP, é verdade. Antes do cargo, obrigado. Num DEP. É isso? São os atributos que eu coloquei da forma mais simplificada aqui. Tirei idade e sexo, certo? E ele geraria o clone, não é isso? Aí os gets e sets, né, dentro do padrão, matrícula, gratificação, salário base, número de dependentes, né? Aí, cálculo dos descontos. Então, aqui, ó, dias. Por que o dias? O que que significa o dias mesmo? Está referindo ao cálculo IR dele mesmo. Do próprio objeto. É, né? Aí eu tenho o cálculo do INSS, que a gente colocou, o cálculo do imposto de renda. Então, o cálculo do imposto de renda, o que acontece? Eu vou ter lá. Aqui, aqui não é conveniente, é melhor eu ter uma variável chamada salário bruto aqui do que eu chamar toda hora, porque senão ele vai calcular toda vez. E eu preciso calcular toda vez? Cada if eu teria que chamar um método para calcular. Aí é um esforço desnecessário. Não sei se vocês me entenderam. Porque a partir do momento que eu jogo uma variável local salário bruto aqui, certo? Neste caso aqui, quem está valendo? Quem é o salário bruto que está aqui? É o mesmo cara que está aqui em cima? Ah, aqui em cima não tem, certo? Quando eu dou double salário bruto aqui, ele está valendo local, só vale dentro enquanto esse método está existindo, certo? Está sendo invocado. Então ele vai fazer o cálculo se o desconto do imposto de renda for igual a zero, se for dentro das faixas, né? Lembrando que aqui eu coloquei ele em função sempre com else if, então não preciso colocar as duas faixas que delimitam, só o outro limite, certo? Então, se ele for menor que isso, ele vai dar esse percentual. Se não, vai pegar este percentual. Se não, vai pegar esse. E por final, vai pegar esse percentual aqui, ok? E o cálculo do salário líquido, né? Que é o quê? Aqui ele vem como salário bruto menos o total de descontos, que é o cálculo do desconto que está aqui, ó, o cálculo desk, ok?
E nosso assunto que nós começamos ontem para tratar disso era o quê? Sobrescrever métodos. É. Então, o que que é sobrescrever método? Significa que eu posso ter um método que possa ter uma outra forma que eu queira reescrever. É, vamos voltar para entender. Vamos voltar ao nosso contexto de ontem que a gente estava falando. Então, eu vou ter o caso do gerente, acho que aqui eu chamei de chefe, que é um camarada que vai ter uma gratificação, certo? Porque ele tem um cargo, né? Então, no caso dele, calcular o salário bruto dele, não vai ser simplesmente salário base mais gratificação. Ele tem um outro valor, certo? Então, ele pode ter o valor do funcionário normal, mas ele vai ter um valor extra. Então, eu posso ter uma forma de calcular o salário bruto dele diferente. E para calcular o valor do salário bruto dele diferente, então, isso daqui que é a palavra mágica. O que que significa? Significa que é virtual. O que que significa esse virtual? Bom, em princípio, ele leva em consideração que esse cara está valendo, mas que, a partir do momento que eu tenho a palavra virtual, eu posso, numa outra classe herdada dele, reescrever ele. Não. Daí eu vou escrever override, que significa justamente sobrescrever, certo? Ah, mas aí aqui, mas significa então que esse cara não está valendo? Não, esse cara vale igual qualquer outro método que está aqui, igual o cálculo do desconto, igual o cálculo do INSS, ele vale como qualquer outro atributo, qualquer outro método. Ele vai existir e vai valer, certo? Só que quando eu quiser sobrescrever esse método, significa que na classe base ele vai ter que estar escrito como virtual, que é o mesmo que vai acontecer aqui no cálculo do salário líquido. Por quê? Porque nós temos o caso lá do auxílio educação, lá no caso do apoio, certo? Significa o quê? Que o funcionário de apoio, ele vai ganhar um salário líquido maior, que não vai sofrer os descontos que acontece com o gerente e acontece com o funcionário, certo? O auxílio educação não sofre descontos. Como ele não sofre desconto, então o que acontece? Eu vou ajustar justamente no cálculo do salário líquido. Tá claro isso? Até aqui, tá de acordo com o que a gente combinou ontem? Tá certo, né? Do que a gente combinou. Eu calculo o imposto de renda de acordo com as faixas salariais, eu calculo o salário líquido, é o bruto menos os descontos, calculo os descontos. Calculei o desconto de IR e INSS. Um é 10%, o outro depende da faixa de desconto. Aí eu calculei o salário bruto, então eu consigo calcular esses valores. Ok? Do que a gente tinha combinado ontem, então eu acrescentei a matrícula e acrescentei o cargo, certo? Porque nós vamos ter uma segunda tarefa que vocês vão fazer em função deste projeto que nós estamos trabalhando aqui, certo? Que é o quê? Ó, bom, vamos seguir aqui. Então, aqui tem o apoio. O apoio, ele herda de funcionários, certo? Ele não herda direto de pessoa, ele herda de funcionário. Por quê? Porque um apoio é um tipo de funcionário. Se é um tipo de funcionário, ele tem todos os atributos que um funcionário vai ter. A diferença que ele vai ter é o quê? Que ele vai ter um auxílio educação, que os outros tipos de funcionários não têm, né? Então, o apoio, aqui tem uma questão bem importante para ser declarado. Eu tenho constructor. Ah, não tenho atributo nenhum no funcionário tipo apoio. Observe que na classe pessoa eu tinha três atributos. Na classe funcionário eu acrescentei mais cinco atributos, certo? Aí chego no apoio. Eu não tenho atributo nenhum para acrescentar no apoio. Tranquilo? Tanto é que a gente colocou o número de dependentes já no funcionário. Lembrado ontem? Eu ia colocar no apoio, daí mudei. Coloquei lá no funcionário, certo? Então, o que acontece? No apoio, eu já tenho o número de dependentes, já tenho todos os atributos. Só que, constructor, eu tenho que fazer. No C Sharp, eu não posso considerar o constructor da classe anterior. Eu tenho que declarar explicitamente o constructor. Então, eu tenho aqui quantos constructor?
Quantos constructors eu tenho? Dois. Tenho dois constructor. Então, esses dois constructor, não tem atributo nenhum. Tem que declarar? Tem que declarar. Observe que aqui, ó, o base tem nome, matrícula, salário base, número dependente e cargo. Nome, matrícula, a gratificação. Opa, acho que eu comi coisa aqui então. Matrícula, gratificação, gratificação, salário base, número dependente e cargo. Acho que eu comi gratificação ali, certo? Criei o constructor. Constructor não vai ter atributo nenhum, não vai ter atributo nenhum. Preciso declarar? Preciso declarar, ok? Aí eu tenho o cálculo do auxílio educação, né? Ó, eu coloquei até errado. Nós combinamos R$ 60, certo? Ele pode ter no máximo cinco dependentes, certo? Então ele vai calcular. O auxílio educação recebe número de dependentes vezes 60. Já de cara, eu já faço o cálculo. Por quê? Porque quantos de vocês têm seis irmãos? Quem é em seis irmãos na casa aí? Tá vendo? Então, por default, já calculei dizendo que vai ser o número de dependentes vezes 60, certo? Tem mais do que 5. Ele vai recalcular aqui para ficar com 5, que é o máximo que eu coloquei, não é isso? Pode ter no máximo 5 dependentes, certo? Se tiver mais do que 5, ele vai ganhar por 5. Deu para entender o que foi feito aqui? Né? Poderia ter feito um if then else, poderia ter feito um if then else. O que que eu fiz? Coloquei por default que ele vai ganhar pelo número de dependentes que ele tem e baseado nisso, já faço. Se for falso, ele vai atualizar e vai mandar o valor do auxílio aqui, ok? E aqui, ó, o override. Então, o override faz o quê? Ele sobrescreve o método, certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele pode sobrescrever dentro do que a gente declarou na classe pessoa, funcionário aqui, ele pode sobrescrever quem? Que métodos ele poderia sobrescrever? Cálculo salário bruto e cálculo salário líquido. Eu preciso sobrescrever todos? Não, eu só preciso sobrescrever aquilo que me interessa. Quando me interessar. Porque pode ser que de repente não fosse o caso nenhum dos dois, né? Mas aqui eu posso sobrescrever. E daí aqui, ó, vamos entender assim, ó. Aqui faltou um return, né? Ele vai dar um return, onde? Observe aqui, ó, esse detalhe aqui, ó. Base ponto calc salário líquido. O que que significa esse base ponto salário líquido? Ele vai pegar o cálculo que foi feito lá na classe funcionário, né, na classe base dele, e vai substituir por esse trecho aqui. Então, ele vai executar exatamente o código que foi executado na classe funcionário e vai acrescentar o auxílio educação que foi calculado aqui em cima. Deu para entender? Poderia ter feito aqui return diz ponto calc salário bruto menos como é que chamei aqui? Calc descontos, ó, diz.calc descontos. Poderia fazer assim? Também poderia, certo? Tranquilo, né? Então, posso fazer dessa maneira aqui também. Aqui tem que ter o abre e fecha, que é um método, né? Que ele vai calcular o salário bruto e vai calcular desconto e vai calcular auxílio educação, certo? E o dias aqui no caso? Como é que fica o dias aqui?
Ele quer dizer, quando eu estou dizendo diz aqui, ele vai pegar da instância do tipo apoio, do objeto que foi construído do tipo apoio. E esse cara do tipo apoio que vai calcular, vai fazer este cálculo aqui. Porque aqui naquele momento eu vou ter que estar com uma instância que é específica dessa classe apoio. Ok? Ah, mas eu não tenho método cálculo salário bruto, não tenho cálculo de desconto aqui. Não importa. Ele vai pegar da classe base dele, certo? Tranquilo? Tá? Aqui alguma dúvida? Bacana? Tranquilo? Se para isso, eu posso só escrever um outro método que é exclusivo da classe herdeiro e calcula o salário dele. Eu só atribuir outro nome para ele. Não. Que daí você não precisa ficar preocupado em saber se você criou um método específico para auxiliar, o tipo apoio, ou o funcionário, ou o gerente. Você vai sempre chamar aquele método, ele vai calcular o valor correspondente para ele, entendeu? Aí fica transparente, eu não preciso ficar me ajustando. Ah, eu sei que eu tenho um método sobrescrito. O método pode sofrer alteração. Eu vou lá e ajusto ele. Tranquilo? Tudo bem até aí? E então, aí aqui eu tenho a classe gerente. O que que é classe gerente? Então, eu vou ter lá a gratificação de gerência, né? Eu tenho aqui dois constructor. Eu tenho o atributo do gerente aqui, então, gratificação. No constructor aqui estou dizendo que recebe zero, né? Eu tenho o outro constructor aqui, né? Então, observe, eu tenho nome, matrícula, gratificação, salário base, número dependente, cargo e acrescentei a gratificação de gerência, certo? Aí nome, matrícula, salário base, número de dependente, eu comi a gratificação dele aqui. Matrícula, gratificação, ó. Tá aqui matrícula, tá aqui gratificação, né? Criativos. É. Não, não. Esse daqui é o gratificação que vem da classe funcionário. A gratificação de gerência, ela está aqui no final. É o último atributo, certo? Deixei bem claro aqui, porque isso é grátis gerência, que é uma outra gratificação, tá? Então, ele setou aqui a gratificação, né? E eu tenho aqui overwrite no cálculo do salário bruto, né? No outro foi no cálculo do salário líquido que eu fiz override, certo? Agora estou fazendo no cálculo do salário bruto. Então, tem um override. Aqui, mais uma vez, estou chamando base. Aí, o cálculo salário bruto. Ele vai fazer o cálculo do funcionário normal. E, neste cálculo, ele vai acrescentar a gratificação de gerência. Certo? Até aqui tranquilo? Esse processo vai fazer o quê? Vai fazer com que eu acrescente o valor no cálculo do salário bruto. Aí, a hora que ele vai calcular o desconto do INSS, como ele vai pegar do objeto atual, ele vai pegar deste cálculo aqui, no caso, se for o gerente. E desse cálculo ele vai fazer o valor do salário bruto dele, ter a gratificação de gerência. Do, do cargo de É, porque como o método é o mesmo e foi sobrescrito, o objeto que vai ser instanciado vai ser do tipo gerência. E daí ele vai acrescentar o valor da gratificação de gerência. Fez sentido? Tá? E aqui, como é um atributo novo que foi criado somente aqui, então eu tenho que fazer o get set, certo? Que é esse camarada aqui. Na realidade, mais vale a pena, ao invés de eu criar um constructor atribuindo todos esses caras, inclusive gratificação de gerência, às vezes eu leio ele como funcionário normal e depois eu vou só acrescentar, só setar a gratificação de chefia nele. Às vezes sai mais interessante fazer dessa forma. Faz sentido? Tranquilo aqui? Entendido?
Dúvidas? Eu criei alguma coisa mágica aí? Alguma dúvida? Foi assim que vocês fizeram? Claro. Não sei por que que eu pergunto, né? Claro, que óbvio. É óbvio. O que que tá faltando aqui nessa classe, gerente? Não tá faltando nada, não? Hã? Desculpa. Falta alguma coisa nessa classe, gerente? Gerência? Depende. Depende. Ela funciona legal. Não, do jeito que tá aqui. Primeiro tem erro. Vocês não viram o erro? Tá. Vixe. Próprio de gratificação de leis. Tá faltando? Próprio de gratificação de leis. Lá no final, gratificação de leis. Não tá lá no final. Vem na base. Aqui? Nesse cara aqui? Esse cara aqui? Ali? Tá faltando também o que nós já falando. Hã? Não. O salário líquido, ele vai ser diferente? Qual que é o salário líquido do gerente? Não. Então ele vai pegar do funcionário. O que que tá pegando ali? O, o, O objeto. que objeto? Tem que ter o mesmo nome da classe? Ah, tem. Objeto tem, mas onde? O de gerência? Ah, mas isso não é objeto. O que é o nome disso? Ah, para ser constructor, tem que ter o mesmo nome da classe. Ah. Mas e daí? E agora? Não. Funcionar, funciona. Tá faltando alguma coisa? Pode? O clone? Como é que ficaria o clone? O que transferente, gente, o clone, aquele parênteses, coloca no retorno inimigo, gerente, não é coisa. Aí, mas nesse caso, vai, o grado de gerência vai entrar também, né? Vai. Turn new gerente. Aí, nome, matrícula, gratificação, salbase, num def, cargo, grátis, gerência. É isso? Até aqui tudo tranquilo. Tudo certo, então. Então, vamos completar a outra parte para vocês fazerem. Alguém tem alguma dúvida aqui? Tudo certo? Pedro, alguma dúvida? Certo. Tudo certo? João, tudo certo? Lucas, Segala, tudo certo? Fabiola, tudo bem? Matheus, tudo tranquilo? Então, vamos entender assim, ó. Primeiro, vocês vão criar uma outra classe.
Bom, eu tenho funcionários, eu tenho apoio, tenho um gerente. Quem é que tem funcionários? Não, não. Só esses funcionários aqui. Quem é que tem funcionários? Hã? A empresa. Então, vocês vão criar uma classe empresa. Essa classe empresa vai ter um CNPJ, certo? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Vai ter um CNPJ. Vai ter uma razão social. Vai ter um nome, que é o nome da empresa, certo? Vai ter uma quantidade de funcionários, certo? No mínimo tem que ter três. Um funcionário, um apoio, um gerente. No mínimo, certo? E essa classe, então, quem é que tem funcionários? A empresa. Então, a empresa vai ter funcionários. Faz sentido? O funcionário vai ser gerente, vai ser apoio, vai ser funcionário? Funcionário, certo? Então, vamos ter a empresa, vai ter CNPJ, razão social, número de funcionários. Aí eu quero que calcule o total de INSS que a empresa vai recolher de cada funcionário que vai ter um INSS, não vai? Total de imposto de renda, de acordo com o que está de cada funcionário, certo? Vai ter o total de descontos, total de salário bruto, total de salário líquido e total de auxílio educação. Faz sentido? Além disso, tem que criar o quê? O que que falta aqui para esse negócio funcionar? Interface. Então, a interface vai ter que ler os dados do funcionário. Vai ver o cargo. De acordo com o cargo, vai ler se vai ter a gratificação do gerente ou não. Se for gerente, né? Eu defini aqui como sendo, cadê? Aqui. F vai ser funcionário, G vai ser gerente, A vai ser apoio, né? Se for gerente, vai ler a gratificação de gerência, ok? E o que que vai ter que fazer? Vamos criar um método na classe empresa que nós vamos chamar de quê? O que que é que faz quando a gente vai calcular a folha de pagamento? O que que é que a gente chamaria esse método? Vocês não pagam folha de pagamento para ninguém, né? É, vamos chamar de processo a folha. Vai gerar a folha, certo? Esse processo a folha é um método de qual classe? Classe empresa. Mas a classe empresa tem acesso à interface? Pois é. Mas quem é que dá read, console readline e console writeline? Interface, certo? Então, vamos ter que passar por parâmetro a interface para o método processa folha de qual classe? Empresa, poder processar a folha. Aí vamos ter que fazer o quê? Um laço de repetição, onde ela vai ter que ler os dados do funcionário, vai ter que instanciar o objeto. Eu vou ter que fazer a leitura, não posso passar o objeto, porque eu não sei que objeto que eu vou ter que passar. Então, vai ter que ler cada um dos atributos. Vou ter que passar passagem de parâmetro de referência. Como é que faz passagem de parâmetro de referência no C Sharp? Usa a palavra ref. Aonde que eu uso ref? Onde eu declaro o método e aonde eu vou chamar o método, certo? Nos dois casos eu vou usar a palavra ref, certo? E vamos fazer a leitura e conforme cada funcionário que for lido, eu vou instanciar ele de acordo com o tipo. Ah, o cargo deu
F. Eu vou instanciar um objeto do tipo funcionário. Vou setar todos os dados para dentro do funcionário e vou calcular o salário bruto, o INSS, o imposto de renda, o salário líquido, certo? E vou acumular isso dentro dos atributos da classe empresa, ok? E no final eu digo, dou um demonstrativo. Funcionário tal tem tanto salário bruto, tanto de INSS, tanto de imposto de renda, tanto salário líquido, dá uma prévia. Vou ler o próximo funcionário, certo? Vou verificar. Ah, é apoio. Vou instanciar um objeto do apoio, vou fazer todo o trâmite, certo? Deu para entender? E no final eu vou dizer, dar um resumo da folha de pagamento da empresa. Tem tantos funcionários, o total do salário bruto é a soma, o total do INSS, total do imposto de renda, total do salário líquido, total do auxílio educação. Fechou? Entendido? Se fizer agora, já sim, pode entregar lá no portal. Se não, vai pro papel. Alguém tem alguma dúvida? Hã? Não, por agora. Bom, posso fechar? Alguém quer falar alguma coisa? Você vai, Disponibilizar? Código? Claro que não. professor, Ah, pois não. por isso que eu tinha que tratar de negócio funcionário, só que uma tinha esse nome, idade e sexo na base, dentro dos referentes da base, e outros tinham só nomes. Hum. Para que você precisa de isso? Ah, não. Pode fazer tudo com nome, idade, sexo. Não tem problema. Tá de boa. Não, Manda por que ver. que você fez? Por Oi? que você precisou criar do outro para mesmo não? Na verdade, eu não precisei criar, né? Quantos constructores eu posso criar? Pois é. Eu criei. Oi? Vamos entender assim, ó. Ontem eu mostrei um diagrama lá de classe, como ficava a relação entre pessoa, funcionário, apoio e gerente, certo? Eu quero também o diagrama de classe atualizado agora com a empresa e com a interface. E vai ter que ter o programa que vai chamar isso tudo para funcionar, certo? Então, além da classe, disso que eu estou pedindo em termos de implementação, antes de mais nada, eu recomendaria que vocês redesenhassem o diagrama de classe, certo? Porque é igual eu vou ter que ter o programa principal lá, o main lá, que vai chamar, que vai criar esse processo todo, certo? Mas eu vou ter uma empresa, vou ter uma interface, eu vou ter que mandar chamar que vai processar a folha, certo? E no final a empresa vai mostrar o demonstrativo dela, beleza? Alguma dúvida mais? Enunciado da questão vai estar na videoaula que eu vou estar disponibilizando lá, que eu acabei de falar agora. Isso aí, isso aí. Beleza? Alguma dúvida a mais? Tá claro? Vocês viram que, como eu havia comentado, que nesse terceiro semestre a gente ia entrar num outro patamar das coisas, certo? Tá claro? Tá bom. Tô fechando a